Muito bem. Então, ó, qual que é o objetivo da fonte de alimentação, né? É a gente transformar um sinal alternado de entrada, né, que tem aqui uma amplitude grande, que é esse sinal que a gente tem na tomada, até um sinal de corrente contínua constante, o mais constante possível, o mais próximo de uma bateria possível, né? E aí a gente viu as etapas. A partir dessas etapas, a gente está transformando o sinal para chegar lá. O que a gente percebe? Cada etapa aqui vai diminuindo a amplitude, aqui a gente converte para corrente contínua, e aqui a gente dá uma amortecida nessa oscilação, né? Agora, se a gente quiser melhorar mais ainda esse sinal, deixar ele bem constante, a gente precisa desse bloco aqui, que é o bloco do regulador de tensão. Tá? Como é que eu faço esse bloco? Tem duas abordagens principais. Né? A abordagem que surgiu tradicional, assim, que tem mais tempo, é a utilização do diodo Zener. Não sei se vocês se lembram, eu falei sobre o diodo Zener numa das aulas sobre diodos, e eu falei que ele era um diodo especial, que ele operava na região de polarização reversa. Né? Toda vez que eu for utilizar um diodo Zener para regular a tensão, eu tenho que polarizá-lo reversamente. Tá? O símbolo do diodo Zener é um diodo normal, só que ele tem um Z nessa parte de cima aqui, ó, na barrinha, para indicar que ele tem uma operação diferente dos diodos normais. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, como eu disse, a gente trabalha com ele na polarização reversa. Então, a região de operação que a gente vai estar utilizando é essa região aqui, tá? Então, a gente vê que a curva do diodo aqui está um pouco apagadinha, mas na região reversa, o que a gente tem? Aqui é a curva IB do diodo, a gente tem no eixo horizontal a tensão, no eixo vertical a corrente. Então, a gente vai polarizá-lo reversamente, ou seja, a gente está na parte negativa do gráfico, né? A gente vai estar aplicando, supondo, né, que a gente tem que seria o mais e menos, né? Para ele poder conduzir, a gente vai estar colocando o mais em cima e o menos embaixo, ou seja, do ponto de vista dele, a tensão está negativa, tá? Então, com tensão negativa, o que acontece? A corrente é muito pequena, basicamente devido, né, à movimentação de portadores minoritários, então ela fica muito próxima ao eixo horizontal. Se a gente continua aumentando a tensão reversa, chega uma hora que a barreira de potencial não consegue compensar mais esse aumento, e aí eu começo a chegar no que a gente chama de região de ruptura, ou seja, a gente tem uma circulação de corrente e a corrente começa a aumentar rapidamente, com uma pequena diferença de aumento de tensão, a corrente aumenta rapidamente. Por quê? Porque a barreira de potencial não consegue aumentar. Então, do ponto de vista de barreira de potencial, a tensão fica constante. Se eu continuar aumentando a polarização reversa no meu componente, eu vou gerar uma corrente muito alta, através da liberação, né, de portadores que vão colidindo uns com os outros, aí eu entro na região de avalanche, e nos diodos normais, né, que não são de aplicação especial como o Zener, essa é uma região perigosa porque ocorre a queima do componente. Tá? Então, esse aqui é o gráfico que a gente tem na parte de polarização reversa, e esse pedacinho aqui, ó, quando começa a acontecer essa estabilização da barreira de potencial e um aumento de corrente, é o início da região de operação do Zener, que é o que eu quero trabalhar com ele aqui. Por que essa característica é legal? Vocês vão ver o seguinte, né? Pelo gráfico a gente vê que, muito embora a corrente aumente bastante nele, ou seja, ele vai passar a conduzir uma corrente no sentido reverso, o que não acontece nos diodos normais, né, que a gente está trabalhando, a gente não quer que ele conduza essa corrente. A única corrente que passa no sentido reverso é a corrente devido a portadores minoritários, mas no Zener, a partir deste ponto, né, que é a partir da região de ruptura aqui, vai circular corrente no sentido reverso, e é um nível considerável de corrente. Tá? Então, para que ele comece a operar
dessa maneira, eu tenho que atingir essa região. Se eu não atingir essa região, ou seja, até esse ponto aqui, esse pedaço, ele está trabalhando como um diodo normal, ou seja, reversamente ele não conduz corrente. Tá? Então, meu objetivo, quando a gente for fazer o projeto, é colocar ele nessa região aqui. Tá? O que a gente percebe nessa região? A gente percebe que a gente tem um aumento grande de corrente, tá? E a gente pode traçar como se fosse uma reta, né? Que aqui eu não consigo desenhar por causa do mouse, mas aqui eu tenho uma inclinação. Essa inclinação, né, do ponto de vista ideal, ele ficaria com uma tensão constante. Mas do ponto de vista real, ele tem uma certa inclinação, né? Que tem uma pequena variação aqui dessa tensão. E se eu calcular quanto vale essa inclinação, eu posso determinar uma resistência equivalente, uma resistência dinâmica, né, nessa região de operação. Que a gente sabe que a característica VI de um resistor é uma reta, né? É uma reta com uma inclinação constante no gráfico I por V. Então, se a gente olhar por essa curva, a gente pode definir um circuito equivalente para esse diodo, substituindo, né, isso aqui por um modelo em que eu tenho uma fonte de tensão constante, que seria a tensão Zener, né, que representa essa variação pequenininha, aliás, essa variação não, esse ponto único na curva, e essa variação que eu tenho por conta da inclinação da reta está sendo representada pelo resistor RZ, que é uma resistência dinâmica, né, que aparece quando eu vou quando eu vou traçar essa curva aí. Então, essa resistência ela não existe, né, ela é um modelo a partir do gráfico que a gente obtém na região reversa do diodo Zener. Então, se eu olhar, aqui eu estou com uma folha de dados aqui para poder explicar alguns parâmetros principais desse diodo. A gente já vai fazer um projeto, né, para poder projetar aquele pedacinho ali que é o da parte do regulador de tensão. Então, eu peguei aqui a folha de dados da família, né, do diodo N5221B até um N5263B. Tá? O que é essa folha de dados? Quais são os principais parâmetros? Os parâmetros mais importantes que a gente tem. O que queima diodo? Né? Basicamente, é temperatura, e temperatura tem a ver com potência. Então, a gente tem que operar dentro de uma potência, do limite de potência que o fabricante estabelece para a gente. Tá? Então, o primeiro dado importante da folha de dados é a máxima potência dissipada, tá? Que no caso dessa família aqui é 500 miliwatts. Por que isso aqui é importante? Porque esta máxima potência, a partir da tensão de operação do Zener, vai me ajudar a descobrir qual é a corrente máxima que eu posso passar por ele. Se eu olhar aqui no slide anterior, como eu estou passando uma corrente no sentido negativo e eu tenho uma tensão Zener, né, que é a tensão que fica em cima dele, se eu multiplicar um pelo outro, eu tenho uma potência. Né? Essa potência máxima que está escrito nessa folha de dados, e a partir dela, se eu dividir este valor pelo valor da tensão Zener do componente, que não varia muito, eu obtenho a corrente máxima que eu posso passar por ele. Já isso aqui a gente vai estar utilizando no nosso projeto. Tá? Outros dados importantes. Aqui, né, só para vocês verem, cada tipo de diodo, né, aqui é uma família, né, então, se eu pegar aqui, ó, um N5221B, o que eu percebo? Percebo aqui a tensão Zener dele, né, o quanto que ele vai regular, a partir de qual valor ele vai começar a regular, a partir de qual tensão reversa ele vai começar a regular, para poder manter constante. Aqui tem uma pequena variação em termos do fabricante, tá? Mas a gente vai sempre pegar o valor típico nos nossos projetos. O que mais que eu consigo ver? Eu consigo ver aquele resistor, né, aquela resistênciazinha que eu falei que é o efeito, né, da inclinação da reta que tem o componente, aparece aqui e aparece também qual é a corrente na qual isso acontece. Tá? Porque essa inclinação ela acontece a partir de um determinado valor de corrente e de tensão. Né?
Então, esta corrente aqui, normalmente, o fabricante ele fala, olha, você precisa atingir a região Zener, né? Para a gente atingir a região Zener, a gente tem que estar com uma corrente mínima em torno de tantos miliamperes. Se você tiver com essa corrente, eu garanto que a inclinação vai ser esse valor e você pode utilizar esse valor como seu modelo de resistência Zener, tá? Por que isso é importante? Porque se eu pegar um outro pedaço da curva, por exemplo, se eu pegar o início da condução, bem no iniciozinho, a derivada ali, né, da função exponencial na parte negativa não vai ser a mesma. Né? Quando ele está começando a conduzir, ele está na beiradinha, né, ele está no joelho, eu tenho uma resistência muito alta, né, um efeito, na verdade. Né? A derivada ela vai ser muito alta, então este valor aqui, ele acaba sendo impraticável nas nossas aplicações. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar ele dessa região aqui, colocá-lo bem dentro da região em que ele vai operar, que é da região do Zener, para eu poder utilizá-lo. Tá? Então, os parâmetros importantes aqui que a gente precisa estar de olho no projeto é a tensão de operação dele. A gente viu que cada código aqui eu tenho, né, um componente operando numa tensão diferente. Tá? Essas aqui são as tensões Zener de acordo com o tipo, né, o código do meu componente dentro dessa família. Eu tenho a resistência Zener, né, que aparece no efeito dinâmico ali na região Zener. E eu considero esta corrente aqui como a corrente mínima que eu preciso passar no componente para garantir que ele já esteja nessa região de operação aqui. Se eu colocar uma corrente muito baixa, ele fica com uma resistência muito alta. E isso acaba prejudicando a minha regulação. Na verdade, ele acaba com a minha regulação, né? Porque o que eu quero com o Zener? Que ele mantenha uma tensão constante, independente da corrente. Se no nosso modelo eu tenho um resistor, quanto mais corrente passa nesse resistor, maior é a variação de tensão. Portanto, eu preciso ter um mínimo de influência, eu preciso ter um valor muito baixinho aqui, para eu ter uma influência pequena de variação de tensão dentro do componente. Tá? Já isso vai ficar mais claro, estou apresentando aqui porque daqui a pouco a gente vai fazer um projeto. Eles falam, de onde que vem esses dados? Vem do manual. Tá? Então, olha, o que é projetar um circuito de regulação utilizando o Zener? Basicamente, é colocar o Zener polarizado reversamente no final do meu retificador. Então, aqui seria onde eu vou ligar minha carga, daqui para cá. Tá? Então, eu coloco ele nesse pedaço aqui, que seria depois do meu filtro e antes da minha carga. E o que é o projeto utilizando o Zener? Basicamente é colocar ele reverso e saber qual é o resistor que eu tenho que colocar aqui para que ele funcione adequadamente dentro da região Zener. Né? Respeitando os limites de operação de potência máxima e de corrente mínima dele. Então, o que eu tenho na entrada normalmente? Normalmente eu tenho uma dente de serra, que é aquela onda gerada pelo meu filtro, em que a minha tensão ela varia entre dois níveis, né? Os níveis máximos e os níveis mínimos. A gente já aprendeu a calcular isso. Essa variaçãozinha aqui é o meu VR, a gente aprendeu isso na última aula. O valor máximo é o valor de pico, né? Que a gente tem, dependendo do retificador aí, para poder calcular. E como é que eu obtenho o valor mínimo? É só pegar o valor de pico menos a variação da tensão, tá? Que é o V de Ripple. Então, essa é a minha entrada. A partir dessa variaçãozinha aqui, eu quero que ele mantenha a tensão na saída constante, de maneira que a minha carga ela não vai enxergar mais essa variação. A minha carga ela vai enxergar algo que seja constante. Tá? Como o meu diodo ele está em paralelo com a carga, a tensão que a carga experimenta é a própria tensão Zener, a tensão que ele foi projetado na região de ruptura. Tá? Então, se eu quiser fazer uma fonte de 5 volts, por exemplo, eu tenho que pegar um diodo que seja de 5 volts. Se eu quiser uma fonte de 6 volts, eu tenho que pegar um diodo de 6 volts. Então, voltando aqui no manual, eu tenho vários tipos. Aqui eu só peguei um pedacinho, tá? Mas eu tenho muitos tipos aqui
E aí eu vou pegar aquele que tenha uma tensão de acordo com a minha necessidade. Tá? Muito bem. Então, olha, eu já vou dar um exemplo aqui para vocês verem como é que são as variáveis aí de corrente e tensão quando eu tenho esse projeto. Já já a gente vai aprender a projetar esse resistor. Eu vou colocar já um exemplo que já tem um resistor projetado para a gente poder calcular alguns parâmetros aqui, tá? Então, vamos imaginar. Ó, aqui eu estou imaginando que eu tenho uma fonte de 16 volts, uma bateria, né? Na verdade, eu posso utilizar o Zener não só para poder regular uma tensão vinda de um filtro, né, de um conversor de corrente alternada para corrente contínua, como também, às vezes, eu tenho uma bateria com uma tensão maior, aqui no caso 16 volts, e eu preciso alimentar alguma coisa com uma tensão menor. Então, ao invés de eu ter que, sei lá, projetar novamente, né, pegar uma outra configuração de bateria para poder alimentar o circuito, não, eu posso simplesmente colocar um Zener aqui. Se eu quiser abaixar essa tensão, né, eu quero passar de 16 para 10, utilizando esse Zener, eu tenho esta malha aqui. O que vocês podem dizer dessa malha? A tensão daqui para cá é a tensão que está em cima do Zener. Portanto, ela vale 10 volts. Aí eu pergunto para vocês, eu tinha 16, aqui em cima do Zener tem 10, aonde estão os outros 6? No resistor de 1K. Nessa malha aqui, eu tenho dois componentes em série, tá? Independente se esse resistor está em paralelo com o Zener, eu vou olhar o seguinte, do ponto de vista de tensão, né? Como esses dois caras estão em paralelo e possuem a mesma tensão, quer dizer que eu tenho uma tensão daqui para cá, que quem está mandando, né, é o Zener. E em série com este circuito que tem uma tensão de 10 volts daqui para cá, eu tenho um resistor de 1K. Portanto, essa tensão ela precisa necessariamente se distribuir em cima do resistor de 1K para poder compor os 16 volts originais da fonte. Por isso que eu preciso desse resistor. Se eu colocar 16 volts sem esse resistor em cima do Zener, não funciona, tá? O que vai acontecer é que vai passar uma corrente muito grande aqui e eu posso queimar o próprio Zener, porque não tem aonde eu colocar o restante dessa diferença de potencial e limitar também a corrente que está atravessando o Zener. Então, toda vez que vocês utilizarem um Zener, este cara aqui é o cara mais importante que eu preciso, tá certo? Se você não tiver esse cara aí, não adianta você fazer o seu projeto. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer alguns cálculos agora para a gente poder entender como é que é a mecânica desse circuito. Então, o que está sendo pedido aqui? No circuito abaixo, determine VL, tá? VL está se chamando a tensão em cima do resistor de carga, que é a tensão na carga, tá? VR, que é a tensão em cima do resistor, e Z, que é a corrente que atravessa esse diodo Zener nesta configuração, e PZ, que é a potência que o Zener está dissipando nesta configuração. E ele coloca como dados, né, que a tensão Zener deste componente é de 10 volts, e a potência que ele pode dissipar no máximo, né, PZM, ele está simbolizando aqui como potência do Zener máxima, é de 30 miliwatts. Então, nós vamos calcular isso aí para ver, inclusive, se a gente está dentro dos limites que ele pode operar, né? Se esse circuito aqui, na hora que eu coloco ele funcionando desse jeito, eu não vou queimar o meu Zener por conta de potência, tá? Muito bem, então vamos começar a brincar de fazer cálculo aqui. Primeira coisa, né? O que eu percebo? Eu tenho um resistor em paralelo com esse Zener aqui. Do ponto de vista, né, do meu objetivo, eu gostaria que esse resistor tivesse 10 volts, que é a tensão em cima do Zener. Mas, para que ele tenha 10 volts, eu preciso primeiro entrar na região de operação Zener. E se ele não tiver na região de operação Zener, ele não vai manter a tensão regulada. Porque, ó, se eu olhar o gráfico aqui, vou pegar a região reversa, né? Ele começa a manter os 10 volts só quando a tensão reversa entre os terminais dele for maior ou, no mínimo, igual a 10 volts. Se a tensão for
por exemplo, 5 volts aqui, vamos imaginar, né, que esse circuito aqui me dê 5 volts aqui em cima. Ele não vai manter 10, ele não tem como manter 10. Por quê? Porque ele não tem uma polarização reversa suficiente para manter essa tensão aqui. Quando a tensão do meu diodo Zener é abaixo da tensão Zener dele, especificada, ele funciona como um diodo normal, ou seja, ele vai abrir, é como se ele não existisse, e esta corrente aqui vai ser muito próxima de zero, porque a corrente Zener ela vai ser muito próxima de zero. Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar para esse circuito, né, é a gente dar uma olhada rápida nele para ver se ele tem... apareceu aqui uma... Se essa tensão em cima do Zener, nessa configuração, ela possibilita que ele tenha uma tensão acima de 10 volts, de maneira que ele vai reduzir essa tensão para 10. Como é que eu faço isso? Eu primeiro tiro ele do circuito. Isso aqui é um procedimento simples, né, para a gente poder verificar se ele está na região de operação Zener. É como se ele não existisse nesse momento. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ver o que sobrou. Sobraram 2 resistores aqui. Esses 2 resistores, se não tiver o Zener, eles estão num circuito em série. E como é que eu consigo calcular, então, a tensão em cima desse resistor aqui? Então, a tensão aqui em cima vai ser RL, dividido por RL mais R, vezes a tensão de entrada. Então, aplicando o divisor de tensão, eu obtenho a tensão que teria em cima desse resistor se não tivesse o diodo Zener. Tá? Se eu fizer essas contas aqui, eu vou ver que nesta configuração, eu teria uma tensão de 8,73 volts. Se vocês olharem, né, no gráfico aqui, 8,73 volts está antes da minha tensão Zener. Então, não tem como esse diodo operar na região Zener nessa configuração. Os próprios resistores que estão externos a ele amarram uma condição que coloca ele numa região simplesmente de tensão reversa, não de região de ruptura, né? Então, ele não consegue entrar na região Zener. Se ele não consegue, né, entrar na região Zener, como é que a gente calcula, então, o restante dos parâmetros do circuito aqui? Vou dar uma apagada aqui. Vamos lá. Então, ó, o V que fica aqui em cima é 8,73. Então, em cima deste resistor aqui, eu tenho 8,73 volts. Qual é a tensão que sobra, né? Eu preciso calcular o VR. A tensão que sobra aqui em cima vai ser quem? Vai ser 16 menos 8,73 volts, que é a tensão que eu tenho em cima desse resistor aqui, tá? Portanto, a minha tensão em cima do resistor aqui vai ser 7,27 volts, tá? E quanto vale o IZ, pessoal? O IZ é a corrente que circula no Zener. Nessa condição aí, quanto que vale essa corrente? É zero, porque ele se comporta como um diodo normal, ele ainda não está na região de ruptura dele. Portanto, um diodo, quando ele está polarizado reversamente, a corrente que circula é a corrente de portadores minoritários, ela é muito pequena. Tá? Então, se ele não atingir a região Zener dele, ele não tem uma corrente grande, então a corrente nele é zero. E a potência dissipada, portanto, né, eu vou ter aqui uma potência dissipada, que é a tensão Zener vezes a corrente dele. A tensão Zener aqui tanto faz, né, porque se a corrente é zero, tanto faz a tensão que eu vou colocar aqui, então ele não está dissipando potência nenhuma. Basicamente, ele não está regulando, né, ele não está funcionando como um regulador. O que eu queria era que esse 16 volts se transformasse em 10, mas ele não está se transformando em 10, ele está se transformando em 8,73. E mais que isso, se eu variar esse 16 volts para 17 ou para 15, próximo aqui, que ainda não seja suficiente para ele entrar na região Zener, essa tensão vai variar proporcionalmente. Então, nesse momento aqui, não está adiantando nada a presença desse Zener, né? Qualquer variação que eu tiver aqui, cuja tensão provocada em cima desse resistor fique abaixo de 10 volts, ele vai sentir. Tá? Então, o que a gente fez? A gente fez para esse resistor aqui de 1,2. Mas aí, o exercício também está pedindo para repetir quando isso aqui for igual a 3K. Olhando assim já de maneira
genérica aqui, o que eu percebo? Se eu subo esse resistor de 1.2 para 3K, o que acontece com a tensão no meu divisor de tensão? Vai aumentar. Então, ó, provavelmente, né, o autor aqui, quando ele fez essa conta, provavelmente é já para colocar ele na região de operação. Mas a gente precisa ver se é isso mesmo que vai acontecer. Tá? Então, vamos para o próximo aqui. Colocando agora o circuito com 3K, o que acontece? Primeira coisa que eu vejo, eu faço a mesma conta que eu fiz anteriormente. Qual é a tensão em cima do resistor, caso o Zener não exista? Tá? Pelo divisor de tensão, eu vou chegar à conclusão que vai dar 12 volts. Ou seja, se esse diodo não existisse aqui, eu teria 12 volts. Portanto, o circuito permite que, deste ponto para este ponto, eu já esteja com uma tensão maior do que a tensão Zener. Se desse ponto para esse ponto o circuito já permite que eu faça isso, o diodo ele vai entrar na região de operação dele e, a partir desse momento, ele vai manter essa tensão em 10 volts daqui para cá. Se ele tiver condições, né, de entrar na região de ruptura, esses 12 volts vão se transformar em 10 volts na hora que eu ligar o meu circuito. Então, ó, a partir disso, né, o VL ele vai ser 10 volts, tá? O VR é 16 menos a tensão daqui para cá, e a tensão daqui para cá é o próprio VL, que é o próprio VZ. Portanto, vai ser 16 menos 10, que vai dar 6 volts. A tensão em cima do resistor, o restante de tensão, vai ficar aqui em cima do resistor. Tá? Como é que eu faço para calcular o IZ? Como é que eu consigo calcular a corrente que está passando aqui? Olha, se eu sei a tensão que está aqui em cima e eu sei essa resistência, o que eu consigo encontrar? A corrente que passa nesse resistor, tudo bem? Se eu souber a tensão aqui em cima e eu sei que é o VZ, ele já está na região de ruptura, dividir pelo valor do resistor, eu tenho essa corrente que desce aqui. Portanto, a corrente Zener vai ser quem? Vamos imaginar que isso aqui seja I1 e aqui seja I2, né? E a corrente Zener está no meio ali. O que eu posso escrever em termos de lei de Kirchhoff aqui? O IZ vai ser a corrente que entra menos a que está indo para o outro lado. Então, vai ser I1 menos I2. Então, a partir disso é que eu vou calcular o IZ. Então, eu preciso calcular tanto o I1 quanto o I2 para poder calcular o IZ. Tá? O I2 aqui ele está chamando de IL, então vai ser a tensão na carga dividido por RL, a tensão na carga é 10 volts, dividido por 3K, que agora a gente trocou o resistor, né? Eu tinha falado 1.2, mas a gente trocou o resistor, que é 3K, 3.3 miliamperes. A corrente que passa no resistor vai ser a tensão que está em cima dele pelo valor dele, 6 miliamperes, e essa diferença, que também dá 2.67 miliamperes, é a corrente que está no zero. Então, a gente já determinou VL, já determinou VR, já determinou IZ. Falta determinar qual é a potência que ele está dissipando. A potência que ele está dissipando é simplesmente a tensão Zener vezes essa corrente que eu acabei de calcular. Então, se eu multiplicar um pelo outro aqui, vai dar 26,7 miliwatts. Esta potência, né, eu preciso depois conferir. Nesse caso, não é dado, né? Ah, não, é dado, desculpa. Aqui, ó, está com 30 miliwatts. Então, quer dizer que o Zener está operando dentro, né, do limite dele, está tranquilo, eu posso utilizar ele nessa configuração. Tá? 26,7 é menor do que 30 miliwatts, então ele aguenta tranquilamente esse tipo de configuração. Muito bem, então, seguindo aqui, vamos imaginar o seguinte também, olha só. Eu tenho aqui uma fonte de tensão de 50 volts, isso aqui é um outro tipo de projeto, tá? É uma fonte fixa. Vamos imaginar que seja uma bateria aí, né, que eu já tenha um grande armazenador de carga elétrica aí. E eu quero reduzir isso para 10 volts também. Mas eu não sei exatamente o que eu vou colocar aqui como carga. Tá? Eu quero utilizar o mesmo circuito anterior, tá? Para uma tensão de entrada de 50 volts, e a pergunta é a seguinte: qual é a faixa de valores de carga que eu posso colocar aqui
de maneira que a minha tensão vai ficar em 10 volts em cima da carga. Então, esse é um problema. A minha carga agora está variando. No caso anterior, a minha carga era fixa, né? Tinha aqui um resistor fixo, ou de 1.2K ou de 3K, tá? Agora não. Agora eu tenho uma carga que varia. E aí eu quero saber, nesse projeto meu, de quanto a quanto essa carga pode variar para esse cara continuar funcionando. Então, como é que a gente faz agora esse problema? Mesma coisa. Eu faço o divisor de tensão para obter a tensão em cima da carga. E aqui é uma hipótese de projeto. Para que esse cara funcione, né, a tensão aqui em cima, VL, tem que ser, né, sem esse carinha aqui, só para o divisor de tensão, ela tem que ser sempre maior ou igual ao meu VZ, porque senão ele não estaria na região de operação Zener dele. Portanto, qual que é o pior caso? O pior caso é quando eu tiver VL igual a VZ. Tá? Esse é o mínimo que eu preciso ter para ele começar a regular, né? Para ele funcionar adequadamente, para eu não perder a regulação dele. Então, o que eu faço? Eu pego o meu circuito, o divisor de tensão vai ser quem? Vai ser VI vezes o RL dividido pela soma dos dois. Isso aqui, no mínimo, tem que ser igual a VZ. Tá? Quando eu faço isso, quando eu consigo essa condição de contorno aqui, eu posso isolar o meu RL. Eu tenho o VZ, eu sei quanto ele vale, eu tenho o VI, eu tenho o R, a única coisa que eu não tenho é o RL. Então, eu consigo isolar o RL. E como essa é a condição mínima, né, o menor valor possível aqui, esse vai ser, né, na hora que eu isolo essa variável aqui, vai ser o ponto mínimo. Se eu colocar um resistor abaixo desse valor, o que vai acontecer? A tensão aqui vai cair abaixo da tensão Zener e o meu diodo não vai, ele vai perder a regulação, a capacidade dele de regular, ele vai funcionar como um diodo aberto, sem essa capacidade. Beleza, então ó, eu achei a condição mínima. Vocês perceberam, né, nos exercícios anteriores, aqui eu tinha, no primeiro caso, um resistor de 1,2K, e depois eu tinha um resistor de 3K. Vocês viram que para 1,2 ele não manteve essa condição de regulação. Portanto, eu preciso ter um valor mínimo, né? Eu preciso estabelecer qual que é esse valor mínimo, para ele conseguir manter. Tá? Muito bem. E qual seria o valor máximo, pessoal? O que é que limitaria em termos de valor máximo aqui? Esta corrente aqui, pessoal, ó, essa corrente, ela é constante. Certo? Por que ela é constante? Se eu tenho a entrada constante e eu estou na região Zener, esta tensão daqui para cá também é constante. Se essa tensão é constante e essa é constante, a tensão aqui em cima também vai ser constante. Tá? A tensão VR vai ser constante. Se a tensão VR é constante, esta corrente IR é constante. E como a corrente R é a soma de IZ mais IL, certo? À medida que eu vou aumentando o RL, eu vou diminuindo o IL. E se eu diminuo o IL, eu aumento o IZ. Só que eu tenho um limite máximo que eu posso passar nesse Zener em termos de dissipação de potência. Então, o que é que vai limitar o meu valor máximo de RL? Vai ser as condições de potência do meu Zener. Tá? Como é que eu faço esse cálculo, então? Vamos dar uma olhadinha aqui. Se eu quisesse saber, né, também, qual que é o valor máximo de corrente que eu vou ter na minha carga, é só pegar o meu VL dividido pelo RL, mínimo, né, e aí eu tenho o valor da corrente máxima na carga. Para eu saber qual que é o IZ máximo que eu tenho, então, quem que é o IZ? O IZ vai ser o valor da corrente que está indo para a carga, que ele está chamando, aliás, que passa no resistor de 1K, que ele está chamando de R, e a diferença com a corrente que vai para a carga. Como é que eu calculo R? É o VR sobre R. Tá? Como é que eu calculo o VR? Já mostrei aqui, vai ser o VI menos o VZ. A partir disso, eu defino que o IL mínimo, né, ele precisa passar aqui, eu preciso ter uma corrente mínima aqui, que seja quem? Que seja
esta corrente que é constante, menos o IZ máximo. Eu tenho que garantir que aqui passe IZ máximo. Tá? Se eu souber quanto vale esse cara e eu consigo tirar isso do manual, através do cálculo de potência, eu sei quanto que vale isso aqui e eu determino o IL mínimo. Qual é a corrente mínima em cima desse resistor? Se eu tenho a corrente mínima, eu consigo determinar qual que é o valor da resistência máxima, que é simplesmente dividir a tensão VZ por esse valor de IL mínimo. Tá? Então, essa aqui, do ponto de vista teórico, são as equações que a gente precisa. Vamos fazer, então, esse exemplo, né? Vamos resolver esse exemplo. Então, se eu aplicar nesse exemplo aqui, o que eu vou ter? Meu RL mínimo, ele vai ser o R, que é 1K, vezes... Isso aqui é isolando, né, as equações que a gente já fez, que é aquela fórmula anterior. Vou mostrar aqui de novo. Ó. Essa fórmula aqui vem do divisor de tensão, né? E aí a gente consegue isolar quem que é o RL. Então, aplicando a fórmula, a gente tem que o RL mínimo vai valer 250 ohms. O IL máximo, né, a gente consegue obter também através do VZ dividido por RL mínimo, vai ser 40 mA, só para a gente saber qual é o máximo de corrente que eu sou permitido para passar na carga. A tensão em cima desse resistor, que é aquela tensão constante, né, para a gente determinar a corrente máxima dele, vai ser 50 menos 10, portanto vai ser 40. Com isso, eu consigo calcular a corrente, que é de 40 mA. Tá? O IL mínimo vai ser esse R, de 40 mA, que é constante, menos o IZ máximo dele. O IZ máximo está sendo dado, que a gente pode tirar isso da característica de potência do componente é 32. Portanto, eu tenho que ter, no mínimo, 8 mA lá. Portanto, o RL máximo vai ser 1,25 kΩ. Então, essa é a variação em que eu tenho da carga. A minha carga não pode ser menor que 250 ohms e nem maior que 1,25K. Então, o limite mínimo, ele tem a ver com a entrada na região de ruptura. Ele garante que, a partir desse valor, realmente o meu diodo está operando na região de ruptura. E o valor do resistor máximo aqui. À medida que eu aumento isso aqui, essa corrente diminui e vai circular mais corrente aqui no Zener. Então, o valor máximo está relacionado à segurança da potência dissipada no Zener. Tá? Então, é por isso que eu tenho esses limites mínimos e máximos aí. Carga RL, quando ela varia de 250 ohms a 1,25K, eu consigo manter a minha regulação. Fora disso, não consigo mais. E a corrente L varia de 8 mA a 40 mA. É só uma forma gráfica, né? Quando eu tenho uma entrada variável, ou seja, minha tensão varia aqui. Se eu mantiver a minha carga constante e o que estiver variando é a minha tensão, qual é o perigo que acontece? Quando eu estou com uma tensão que varia, por exemplo, uma dente de serra, né, que é o que a gente já estudou, ela pode ser uma tensão variável. Por que essa tensão variável pode ser perigosa para esse Zener aqui? Ou quando é que ela é perigosa? Vamos fazer um de cada vez. Quando a minha tensão estiver no máximo aqui, certo? O que vai acontecer com o meu circuito? Ele vai dissipar mais potência. Por quê? Se eu tenho mais tensão aqui, ó, imagine que ele já esteja na região Zener. Então, a tensão desse ponto para cá já vai ser, no nosso caso aqui, 20 volts, certo? Qualquer tensão que eu tiver aqui acima de 20 volts, vamos imaginar que eu tenho aqui, que ele está variando de 40 até 35, certo? Vamos imaginar que seja assim. Quando ele estiver em 40, imaginando que ele já esteja na região Zener, 40 menos 20 vai ficar 20 volts aqui. Ficando 20 volts aqui, essa corrente vai ser maior. Se essa corrente é maior e essa tensão daqui para cá é fixa, esta corrente vai ser fixa. O que vai acontecer? Esta corrente vai aumentar. Se essa corrente aumentou, essa IR, e essa corrente aqui, IL, ficou fixa, o resultado, né, é que esta corrente IZ precisa aumentar para poder compensar isso. Então, na hora que eu estou no meu limite máximo aqui, né, na variação máxima, eu estou passando o máximo de corrente pelo Zener. E eu tenho que ver se ele não vai ultrapassar o limite máximo
suportável aí para dissipação de potência. No caso de eu estar no ponto mínimo, o que vai acontecer? Se eu estiver agora no ponto mínimo, esta corrente aqui vai ser uma corrente pequena. Como esta corrente é uma corrente constante, esta corrente vai diminuir. O que eu preciso garantir? Que ele não caia abaixo do valor mínimo de funcionamento do Zener, porque senão ele perde a regulação. Então, eu tenho que sempre... São dois fatores, né, que eu estou sempre olhando. Corrente máxima no Zener e corrente mínima nele, para manter ele dentro da região de operação, que tem a ver com a tensão máxima e a tensão mínima de entrada. O que eu posso olhar aqui do ponto de vista teórico, então? O que eu vou precisar? Mesma coisa, né? Aqui o divisor de tensão, a tensão aqui em cima vai ser a tensão de entrada vezes o RL dividido pela soma dos dois, que vai ter que ser igual ao meu VZ. Com isso, né, se eu isolar quem é o VI aqui, por quê? Porque eu tenho o VZ, eu tenho o RL e eu tenho o R. Tá? Esta condição aqui, ela vai me dar o VI mínimo. Então, a partir de um certo valor que eu tiver desses resistores, ele vai dizer o seguinte, ó, qual que é o valor mínimo da tensão de entrada para esse circuito para o Zener funcionar. No caso do VI máximo, né, o que eu tenho que fazer? Quem que vai ser o VI máximo? O VI, de maneira geral, é o quê? É o IR vezes o R mais o VZ. Qual é a situação pior para o Zener? Quando eu estou com a tensão mais alta na entrada, é quando eu tenho a corrente mais alta no resistor. E, portanto, é quando eu tenho a corrente mais alta no Zener. Então, é ele que vai me determinar qual é a corrente mais alta. Então, o IR máximo, né, que eu tenho aqui, vai ser o IZ máximo mais o IL. E esses dois valores somados, nesta condição, não pode, né, ultrapassar o valor do IZM aqui. Portanto, aqui eu consigo, dessa equação, que o IL vai ser o VL sobre o R, com esse L, somando no IZ máximo, que é o dado de manual, eu tenho qual que é a corrente máxima permitida nesse resistor para não queimar o Zener, e a partir dessa corrente máxima permitida, jogando nessa fórmula, eu consigo saber qual que é a tensão máxima de entrada que eu posso ter. Aplicando esses conceitos aí, o meu VI mínimo, né, que é a fórmula de RL mais R vezes VZ dividido por R, aplicando aqui, eu vou descobrir que não pode cair abaixo de 23,67. Calculando o IL, na condição que ele está funcionando, de funcionamento, eu vou ter, agora o VZ é 20 volts, o resistor é de 1,2K, eu vou ter 16,67 mA. Essa corrente aqui, ela é fixa. Tá? Se eu pegar o IZ máximo do manual e somar com esta corrente, 60 mais 16,67, eu vou obter a corrente nesse resistor na condição de máxima dissipação de potência do Zener. Ou seja, não pode ter uma corrente maior aqui, porque se passar uma corrente maior aqui, eu extrapolo a corrente máxima do Zener. E a partir desse valor de R máximo, é só eu fazer a equaçãozinha, colocar 76,67 vezes 220 ohms, eu tenho essa tensão, mais o VZ, vai dar a minha tensão máxima de entrada. Portanto, a minha tensão ela tem que variar de 23,67 até 36,87. Se eu colocar uma tensão abaixo de 23,67, ele sai da regulação. E se eu colocar uma tensão acima de 36,87, ele pode queimar por dissipação de potência. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar a carga aqui variando. Eu não tenho esse resistor, mas eu vou deixar isso aqui, desculpa, a tensão de entrada variando, mas eu vou deixar a carga fixa para facilitar um pouco as minhas contas, tá? Quando eu faço isso, se eu fizer o equacionamento dos circuitos, a gente vai descobrir o seguinte. E além disso, tá? Uma coisa importante que eu acabei esquecendo de mencionar, nesse caso aqui, é importante a gente considerar também, se você quiser ser mais exato, né? Não colocar o Zener como simplesmente uma fonte de tensão constante. Se você quiser ser um pouco mais precavido com isso, você coloca também
com a resistência dinâmica que ele tem ali na hora que ele está funcionando. Então, você vai substituir esse carinha aqui por uma fonte no valor fixo em série com o resistor. Esse resistor é um dado de manual que eu consigo obter, tá? E o VZ também eu consigo obter de manual. Isso aqui fica de dever de casa para vocês. Quando eu faço isso, tá? Eu consigo estabelecer que o valor máximo do meu resistor segue essa fórmula aqui. E aí a gente vê o que é o valor máximo dele. O valor máximo é quando eu tiver o VI mínimo, o IZ mínimo, tá? E o IL aqui poderia ser o IL máximo, só que a gente não está variando a carga, tá? Então estou colocando ele fixo só. E o R mínimo é na condição contrária, onde tiver o VI máximo, o IZ máximo, em cima e embaixo, e aqui seria o IL mínimo, tá? Então, vou deixar isso de dever de casa para vocês encontrarem essas duas equações aqui, tá? Não é difícil, mas eu não vou fazer porque vocês já têm condição de fazer isso tranquilamente, tá? Então, essa seria a fórmula, né, para eu conseguir projetar o resistor série, né? Eu quero fazer um projeto. Então, supondo a carga fixa, eu vou ter que fazer as contas em cima desses dois valores aqui. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem uma tensão de entrada, que varia de 10 a 15. O RL eu estou colocando de 100 ohms, tá? E o Zener é um N5231B. Então, o que eu preciso projetar? Eu preciso projetar qual é o valor do R que eu quero colocar nesse circuito para ele funcionar em qualquer situação. Tanto na situação que eu estou com uma tensão máxima quanto a tensão mínima, tá? Supondo que a minha carga seja constante. Qual que é o meu ponto de partida? Meu ponto de partida é pegar os dados do Zener. Se eu olhar lá no manual, eu vou ver que o Zener 52, um N5231B, ele tem uma potência máxima de 500 miliwatts, aquela família mesmo que eu mostrei para vocês no início, e a tensão Zener dele é de 5.1 volts, tá? Então, são as duas coisas mais importantes que eu preciso. A partir disso, né, se eu tenho a potência e eu tenho a tensão, eu consigo calcular qual é a corrente máxima permitida nele para que ele não queime por dissipação de potência. Então, se eu dividir PD por VZ, eu vou ver que eu tenho um IZ máximo de 98 mA. Então, esse é o parâmetro mais importante aqui, né? O segundo parâmetro mais importante, se eu olhar no manual também, eu vou perceber que ele me dá lá um parâmetro de funcionamento dele com uma corrente de 20 mA, tá? Para ele produzir a tensão Zener de 5.1. O RZ para essa corrente vai ser de 17 ohms. Tudo isso aqui eu tirei do datasheet. Muito bem, então, ó, se eu já sei esses parâmetros, agora é só usar a fórmula, né? Ah, desculpa, falta calcular a corrente na carga, porque a fórmula também precisa da corrente na carga, né? Como é que eu calculo a corrente na carga? Se eu sei essa tensão que é constante, é simplesmente dividir a tensão Zener pela resistência, supondo que ele já esteja na região Zener, tá? A partir desses parâmetros todos, aí agora é só utilizar a fórmula. O R mínimo, né, se eu utilizar a fórmula, vai dar 55 ohms, tá? E o R máximo vai dar 64 ohms. Daí aqui eu coloquei já um exercício adicional, né, só para a gente poder se acostumar. Eu tenho duas alternativas. Se eu for comprar um resistor, eu vou ter que escolher entre dois valores comerciais. Então, o valor comercial mais próximo abaixo é 55, mais próximo acima é 64. Mais próximo abaixo é 56 e mais próximo acima é 62, dentro da faixa de valores que eu calculei, né, do mínimo e do máximo. Eu optei pelo 62 aqui, tá? Então, é uma escolha que eu fiz, uma escolha de projeto, né? Agora, o jeito mais seguro de fazer isso é você pegar, comprar um trim-pot, que é um resistor ajustável, e ajustar para exatamente 60 ohms, tá certo? Então, você pode colocar ele no meio dessa faixa aqui, ó, entre 55 e 54 daria 59,5. Eu ajustaria ele para 60, e aí eu ficaria bem tranquilo aí, né? Porque eu saberia exatamente qual é o valor, né? Porque o trim-pot você vai medir mesmo para antes de você colocar, ao contrário do resistor, que tem uma tolerância que às vezes você pode dar o azar de pegar um cara com
fora da faixa, né, que você precisa. E aí, você estando no meio da faixa, você se protege dos dois lados, tanto na parte de regulação quanto na parte de potência dissipada pelo Zener. Bom, aqui eu vou passar alguns exemplos de uso, só para a gente terminar, né, de falar sobre o Zener. A gente pode utilizá-lo, por exemplo, nessa configuração aqui. Ó. Eu tenho uma forma de onda de entrada senoidal. Normalmente essa amplitude aqui é grande, né, dentro da faixa que ele aguenta, né, mas uma amplitude razoavelmente elevada. E eu tenho essa configuração onde um Zener está em contraposição ao outro. Né? O que vocês acham que sai aqui na saída, na minha carga? Se eu colocar o osciloscópio aqui, o que eu vou ver? Olha só o que vai acontecer. Semiciclo positivo. Eu vou assumir, tá? Esse diodo aqui, ele está com positivo no anodo e, teoricamente, ele teria o negativo no catodo. Eu tenho esse diodo aqui, mas a gente já vai chegar lá. No caso, se ele tiver com positivo no anodo e negativo no catodo, como é que ele está polarizado? Diretamente. Um diodo polarizado diretamente, qual que é a tensão que fica em cima dele? Se for de silício, 0,7. Então vamos imaginar que seja 0,7 volts aqui. Esse diodo estaria reverso, só que ele é um Zener. Se ele é um Zener, ele também pode conduzir reversamente, mas qual é a condição que eu preciso ter? Eu preciso ter essa forma de onda aqui, ultrapassar a minha área de Zener. Vamos imaginar que isso aqui seja muito maior que a tensão de Zener, tá? Essa linha que eu estou desenhando aqui, ó, tanto para cima quanto para baixo, tá? Seja o meu VZ, que é a tensão do Zener dos dois, imaginando que os dois sejam iguais. Então, se essa forma de onda ela subir e ultrapassar esse valor aqui, ele vai conduzir. E se ele conduzir, o diodo de cima conduz, porque ele já está polarizado diretamente. Então, a condição que eu preciso ter é que essa minha senoide ela suba até o valor da tensão Zener dele. Aí esse cara vai conduzir e esse cara também vai conduzir. Se esse cara de cá conduzir, a tensão que ele vai estar apresentando aqui vai ser VZ. E aí, qual que seria a tensão aqui na saída, então? O que estaria em cima de RL? Se eu olhar a tensão daqui para cá. VZ mais 0,7. Certo? E aí eu pergunto para vocês, depois que eu ultrapassei esse valor da tensão de entrada aqui, ó, todo esse semiciclo positivo aqui, concorda que ele não vai mudar, porque a tensão direta continua em 0,7 e o VZ continua no VZ dele, independente do que eu tiver aqui na minha forma de onda de entrada. Sendo que esse resistor vai absorver essa diferença de tensão entre o VI menos a minha tensão na carga. Ou seja, eu subo e travo. Aí eu desci, na hora que eu desço, é porque esse cara saiu da região de operação, ele corta mesmo, não tem corrente passando, então ele segue a tensão de entrada, né? E aqui embaixo ele faz a mesma coisa. Então o que eu vou olhar na saída? O que eu vou observar na saída? Uma onda quadrada. Que vai variar de VZ mais 0,7 até menos VZ menos 0,7, porque no semiciclo negativo inverte. O diodo que está conduzindo, ele vai para a região Zener, e o diodo que está na região Zener, ele conduz diretamente. Um outro que é mais simples do que esse aqui é, por exemplo, eu tenho uma fonte de alimentação de 20, sei lá, uma bateria, sei lá, pode ser 12 volts, que seja, né? E eu gostaria de ter vários níveis, né? Eu tenho equipamentos aqui com vários níveis para poder alimentar. Se eu tenho um Arduino, tem outro lado. Eu posso colocar vários Zeners e vários diodos numa montagem, né? Para eu construir a tensão que eu quiser com várias saídas. Né? Aí aqui vai dar criatividade do freguês, tá? Lembrando que esse resistor aqui aí fica um pouco mais complexo, né, de ser projetado, porque eu tenho que projetar para essa galera toda, mas é possível. A partir de uma única fonte, eu tenho várias saídas, tá? Para poder alimentar. Aqui tem mais um exemplo. Ó. Vamos imaginar que eu tenha uma fonte de 12, que eu estou com um circuito com 12 volts, e eu só tenho um relé de 6, né? Eu não consegui comprar um relé de 12. Só você colocar um Zener aqui em contraposição, no valor próximo de 6 volts, ele vai dar uma queda constante, e aí o meu relé ele pode atuar. O relé de 6 está com 6,4, cara, funciona, tranquilo, não fica muito apegado
valores muito exatos não, tá? Então aqui são algumas coisas práticas que às vezes a gente, né, tem um certo número de componentes em casa e tal, e às vezes tem dificuldade de adquirir, a gente pode fazer uma montagem desse tipo também, sem precisar de uma fonte específica por relé. Tá? Só para poder introduzir vocês, né, o projeto com Zeno é um projeto mais complicado, né, requer muitas contas, cuidados aí e tudo. Então o pessoal resolveu fazer o seguinte, vamos fazer tudo num CI, e ao invés de botar o Zeno, a gente coloca o CI, e ele regula essa tensão aqui para a gente. Tá? Então vai ser esse o assunto da nossa próxima aula, eu vou explicar como é que funciona esses CIs, que são reguladores, e a gente vai aprender a projetar, então, considerando tudo isso.